Olá, alunos do sétimo ano. Então, vamos iniciar aquele conteúdo que eu havia falado para vocês na aula anterior, que é sintaxe, tá? Está relacionado aos elementos da oração. Então, nós vamos trabalhar agora, nós vamos focar, para variar um pouquinho, nos verbos, tá? Então, focar em verbos, porque nós vamos agora fazer uma análise de verbo para saber se o verbo ele é transitivo ou se o verbo é intransitivo. E como que eu vou saber, professora, se o verbo é transitivo ou intransitivo? Eu vou dar todas as dicas, o passo a passo, mas preciso que vocês anotem, porque isso é importantíssimo para vocês não esquecerem, para saber então se o verbo é transitivo ou é intransitivo. O verbo transitivo, ele de uma certa forma apresentará um complemento. O verbo intransitivo não apresentará necessariamente um complemento. Esse complemento, né, esse complemento entre aspas do verbo intransitivo, ele vai ser um adjunto, pode ser um adjunto adverbial, por exemplo. Então, como assim, professora, já deu um nó? Pois é, vamos pensar. Complemento de verbos, anotem aí que isso é importante. Complemento de verbos só existem dois, tá? Só existem dois complementos de verbos, que são eles: objeto direto, que nós vamos chamar de OD, e objeto indireto, que nós vamos chamar de OI, tá? Então, qualquer verbo na análise sintática só terá dois complementos, objeto direto e objeto indireto, que eu já vou explicar para vocês como que vai identificar cada um deles, como vocês vão identificar cada um deles. E o verbo intransitivo, isso é para o verbo transitivo. Verbo transitivo, dois complementos. Verbo intransitivo, não há complemento. Então, esse complemento que vai aparecer depois do verbo, entre aspas, vai ser um adjunto adverbial, por exemplo, tá? Então, vamos iniciar o estudo primeiro, vamos começar pelo verbo transitivo, vamos ver se tem sentido completo ou não tem sentido completo, tá? Verbo com sentido completo ou incompleto. Nas orações com predicado verbal, então nós estudamos os tipos de predicado, predicado nominal, predicado verbal. Predicado verbal, alguns verbos têm sentido completo e outros não. Então, olha só. Eu tenho um exemplo aqui. Ele dança. Se eu colocar a pergunta o que, anotem essa pergunta aqui. O que? Depois do verbo, tá? O que? Se eu colocar ele dança o quê? Eu preciso responder? Ou só ele dança, eu já tenho informação suficiente? Eu já tenho informação suficiente, ele dança, não preciso complementar essa informação. Então, o verbo dançar tem sentido completo, ele não precisa de um complemento. Então, aquele objeto direto e indireto, eu não vou usar aqui, não preciso de complemento, certo? Agora aqui, vamos massacrar os inimigos. Foca no verbo. Vamos massacrar, qual é a pergunta, gente, que eu falei que tem que fazer? O quê? Vamos massacrar o quê? Eu tenho uma resposta? Tenho. Os inimigos. Então, se existe uma resposta, ele tem sentido incompleto. O verbo massacrar tem sentido incompleto. Precisa de um complemento. Então, nesse caso, os inimigos, a nossa resposta à pergunta o quê é o nosso complemento. E aqui, os inimigos, eu poderia substituir por um pronome oblíquo. Ficaria assim, vamos massacrá-los, tá? Aí esse los seria um pronome oblíquo, tá? Poderia substituir. E eu pergunto para vocês, os inimigos é um complemento que começa com uma preposição? Não. Os é artigo, não é preposição. Então, se o meu complemento não começar com uma preposição, se a minha resposta à pergunta o que não começa com uma preposição, então eu tenho aqui um objeto direto. Aí eu vou chamar meu verbo de verbo transitivo direto. Quando o meu complemento for um objeto direto, OD, o meu verbo será um verbo transitivo direto, VTD, tá? O de cima, que ele dança, é VI, é um verbo intransitivo, não há complemento. Agora o de baixo, ela desconfia. Lembra da pergunta o quê? Aqui eu vou ter que mudar a pergunta, vou ter que colocar a preposição na pergunta. E quando eu coloco a preposição na pergunta, eu já entendo que é a preposição na resposta, ó.
Ela desconfia do quê? Lembra o quê? Que seria a pergunta? Eu vou colocar um D. Vai ficar, ela desconfia do quê? Aí eu tenho a resposta, de você. Então, nossa resposta de você é um complemento do verbo. Esse complemento se chama, lembram, são dois objetos, objeto direto e objeto indireto, que são complementos do verbo. Esse complemento se chama objeto indireto, por conta da preposição. Tá? Então, apareceu a preposição, objeto indireto. E o verbo desconfiar, então, aqui é um VTI, verbo transitivo, que ele é transitivo, ele precisa de complemento, indireto. Então, o verbo desconfiar tem sentido incompleto, exige preposição de, desconfia-se de algo, né? Ou de alguma coisa. E na frase, o complemento de desconfia é de você. Então, é o objeto direto. Ela desconfia do quê? De você. De você é o meu objeto indireto. Então, temos aqui 3 exemplos. Um verbo intransitivo, um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto. Aí eu vou dar um exemplo agora para vocês, quero que vocês coloquem no grupo, quem assistiu até aqui, coloquem no grupo a resposta, tá? E na frase assim, eu gosto de frutas. Qual é o meu tipo de verbo? Ele é um verbo intransitivo ou ele é transitivo? Se for transitivo, ele é direto ou indireto? Na frase, eu gosto de frutas. Quero que vocês me digam lá no WhatsApp, tá? Para ganhar um ponto gigantesco, se você acertar. Outra frase, então 2, tá? Para vocês colocarem lá no grupo. Essa, eu gosto de frutas, para vocês falarem qual é o complemento. E a outra é assim, eu dormi. Eu dormi. Eu dormi. É um verbo transitivo, é um verbo intransitivo ou um verbo transitivo? Se for transitivo, é direto ou indireto? Quero que vocês me respondam essas 2 frases, tá? Eu dormi e eu gosto de frutas. Respondam lá no grupo do WhatsApp para mim, por favor. Os verbos intransitivos, que têm sentido completo, como dançar, é denominado intransitivo, tá? O prefixo trans, presente nas palavras transitivo, intransitivo, trânsito, transitar, significa movimento para além de. Então, o verbo, ele tem essa... na oração, ele tem essa capacidade, tá? De ser maleável. O prefixo in, presente nas palavras intransitivo, intransitável, tem o sentido de negação, ou seja, não há movimento. Assim, intransitivo significa não vai ou não passa para além de, ou seja, não vai além, não há mais que isso, não há complemento. Em outras palavras, para ter sentido completo, o verbo intransitivo não precisa de complemento. Verbos transitivos e complementos. Os verbos que precisam de complementos para ter sentido completo são denominados transitivos. O verbo transitivo que não exige preposição é chamado de transitivo direto. No exemplo visto, massacrar é verbo transitivo direto e os inimigos é objeto direto, que eu já havia explicado. Os pronomes pessoais oblíquos, átonos, o, a, os, as, massacrá-los, por exemplo, né? Amá-los, complementam verbos transitivos diretos, funcionando como objeto direto. Então, o, a, os, as, enquanto pronomes oblíquos átonos, eles vão ser objeto direto, vão funcionar como objeto direto. O verbo transitivo que exige preposição é chamado transitivo indireto. Então, o complemento inicia-se com uma preposição, transitivo indireto é objeto indireto, complemento, tá? No exemplo visto, desconfiar é verbo transitivo indireto e de você é objeto direto. Opa, peraí, o verbo desconfiar desconfio de você. De você tá errado aqui, gente. É objeto indireto. Aqui na apostila tá errado, tá? Vou fazer essa observação aqui, ó. Vou até colocar aqui para vocês a observação. Aqui não é objeto direto, aqui. É objeto indireto. Tá escrito errado aqui na apostila, não sei porquê. Mas aqui o complemento do verbo transitivo indireto
É um objeto indireto, gente. Tá errado, tá? Seguindo. Os pronomes pessoais oblíquos átonos lhe e lhes complementam verbos transitivos indiretos, ou seja, que usa a preposição no complemento, funcionando como objeto indireto. Por exemplo, eu agradeci o presente, eu agradeci a ele, eu agradeci a ela. Então, há uma preposição aí. Então, agradeci-lhe, porque é a preposição, então vou usar o lhe. Agradeci a João um presente, né? Então, agradeci-lhe, agradeci a João, a preposição a ali. Os pronomes pessoais oblíquos átonos me, te, se, nos, os podem complementar verbos transitivos diretos ou indiretos, funcionando como objeto direto ou objeto indireto, dependendo da construção da oração. Funcionam como objeto direto quando podem ser substituídos por um substantivo, não obrigatoriamente precedido de preposição. Exemplo, ele ofendeu-me. Ele ofendeu João. Funcionam como objeto indireto quando podem ser substituídos por substantivo obrigatoriamente precedido de preposição. Então, João te telefonou. João telefonou para Maria. Esse para é preposição. Aqui, obrigatoriamente, deveria haver uma preposição. Então, esse te vai funcionar como objeto indireto, tá? Se não há preposição, se o verbo não exige preposição como complemento, aí nós temos um objeto direto. Se o verbo exige no seu complemento uma preposição, aí nós temos um objeto indireto, certo? Há verbos transitivos que vêm acompanhados de dois objetos, gente. Aí nós chamamos esse verbo de verbos bitransitivos, bi. Ou seja, ele vai ser verbo transitivo direto e indireto, ou vice-versa, ou verbo transitivo indireto e direto. São chamados de verbos transitivos diretos e indiretos, vai ser VTDI, tá? E aí temos que colocar no objeto OD e OI em cada objeto. Ele deu um presente ao amigo. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Ele deu um presente. Ele deu o quê? Um presente. Então, esse um presente aqui é meu objeto direto, tá? Porque a resposta à pergunta, ele deu o quê? Ele deu um presente. Um não é preposição, então eu tenho aqui um objeto direto. Então, tendo um objeto direto, o verbo dar aqui, o de, é VTD, tá? VTD. Aí eu coloco assim, ó. Ele deu a quem? Eu tenho uma pergunta aí que eu coloquei uma preposição. Ele deu a quem? Ele deu ao amigo. Ele deu ao amigo. Nesse caso, eu tenho uma preposição, ou seja, eu tenho um objeto indireto, do mesmo verbo dar. Então, eu tenho o verbo dar, que é um verbo transitivo direto e indireto, entenderam? Porque eu tenho objeto direto aqui, eu tenho objeto direto aqui e eu tenho um objeto indireto aqui. Ele deu um presente, ele deu ao amigo. Eu tenho um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Então, tem dois complementos, o verbo tem dois complementos, tá? Um objeto direto e um objeto indireto, ficando VTDI. Verbo transitivo direto e indireto. Deu, objeto direto, um presente, objeto indireto ao amigo. Tudo bem? O verbo na frase. Só podemos verificar se um verbo é intransitivo, transitivo direto ou indireto no contexto da frase. Há verbos que podem aparecer em uma frase sem complemento e ser intransitivo. E em outra frase, precisa de um complemento, sendo então transitivo, tá? Então, vai depender muito da construção da oração. Aqui ninguém lê. Aqui ninguém lê o quê? Não preciso de complemento, não há necessidade, então é um verbo intransitivo. Paulo lê um conto. Paulo lê o quê? Eu tenho resposta? Tenho. Um conto. Um conto, então,
não começa com preposição, é um objeto direto. Aqui, ó, é um objeto direto, fazendo o verbo ler ser um verbo transitivo direto. A professora lê as instruções para a classe. A professora lê o quê? As instruções. A professora lê para quem? Olha só, eu tenho a preposição para a classe. Então, eu tenho aqui dois complementos. Tendo dois complementos, gente, lembra que eu falei? Eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, porque aqui é objeto direto, não começa com preposição. E aqui é o objeto indireto, porque começa com preposição. Que bonitinho. Muitos verbos, olha esse tem aqui plural com aceito circunflexo. Muitos verbos têm mais de um significado. Dependendo do significado com que são empregados na frase, podem ser intransitivos, transitivos diretos ou indiretos. Se chamam palavras polissêmicas, tá? São verbos polissêmicos, têm mais de um significado. Sua explicação não procede. Aqui é um verbo intransitivo, porque o proceder no sentido de ter procedência, ter fundamento, ter sentido. Então, aqui eu tenho um verbo intransitivo. Aqui, os políticos procederam ao debate. Os políticos procederam a quê? A quê? Tem uma preposição a na pergunta. Ao debate, na resposta, a preposição. Então, é um verbo transitivo indireto, tá? É um verbo transitivo e indireto, porque o seu complemento começa com preposição. Verbo transitivo indireto. Eu queria mais uma explicação. Eu queria o quê? Mais uma explicação. Então, meu verbo é verbo transitivo direto, porque o meu complemento não começa. Eu preciso de complemento, eu tenho uma resposta, se eu tenho uma resposta, eu preciso de complemento, e ele não começa com uma preposição, não começa. Aqui, ó, mais uma explicação, não começa com preposição. Eu quero aos meus irmãos, eu quero a isso. Aos meus irmãos começa com preposição, então é objeto indireto, fazendo com que meu verbo seja, então, verbo transitivo indireto. É isso. Aqui nós temos um quadro de resumo, então, verbo intransitivo tem sentido completo. Ah, complemento? Não. Exemplo, eu corro, pronomes oblíquos. Não uso pronomes oblíquos e verbo intransitivo. Eu posso dizer assim, ó, no verbo intransitivo. Eu cheguei à casa do meu tio. Eu cheguei à casa do meu tio. Eu cheguei o quê? Não tenho resposta. Eu cheguei o quê? À casa do meu tio. Não, não tem resposta. Eu não posso perguntar onde, porque a pergunta é o que ou quem. Só posso perguntar o que ou quem. O que se for coisa, quem se for pessoa. Então, não posso perguntar onde. Eu cheguei é um verbo intransitivo. Cheguei é um verbo intransitivo. Eu cheguei. Dá para entender. Ele tem sentido completo. Agora, e esse complemento, professor? Então, a casa do meu tio? A casa do meu tio é um adjunto adverbial de lugar, desculpa. É um adjunto adverbial de lugar. A casa do meu tio é um lugar. Então, eu tenho um adjunto adverbial de lugar. Verbo transitivo direto. Não tem sentido completo e não exige preposição. O seu complemento é um objeto direto. Exemplo, comi a maçã. E eu tenho aqui como pronomes oblíquos obrigatórios o, a, os, as. Meter-se nos vos vai depender muito se há preposição ou não. Se não houver preposição, vai ser transitivo direto. Se houver preposição, vai ser transitivo indireto. E o transitivo indireto não tem sentido completo, exige preposição, exige complemento. O complemento é um objeto indireto, porque ele começa com uma preposição. Exemplo, preciso de você, preciso disso, disto. Pronomes oblíquos, obrigatórios, lhe, lhes e, dependendo da construção, meter-se nos vos, tá?
E aí os exercícios, ó. Vou dar um exemplo do primeiro exercício. A frase do segundo quadrinho, de As Cobras, foi um pouco mudada, sempre conservando a maneira informal da linguagem falada. Substitua o trecho em negrito pelo pronome oblíquo, respeitando a norma padrão. Então, lá, vamos perseguir o inimigo. Vamos perseguir, lo. Persegui-lo, com hífen, tá? E só estou dando exemplo para vocês continuarem aí. Aí vocês vão fazer a tarefa de casa, de número 34, da tira. E aí nós temos um jogo de análise sintática lá no portal Objetivo. Eu queria que vocês dessem olha, nível intermediário, hein? Para vocês aprenderem vai ser muito bom. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha nos jogos, lá no portal, no conteúdo online, nos jogos. E joguem esse jogo da análise sintática que vai fazer com que vocês aprendam bem melhor esse conteúdo, tá? E depois nós temos uma atividade em grupo que eu não vou pedir na aula de hoje ainda. Eu quero falar com vocês sobre essa atividade em grupo. Na verdade, vocês têm que responder aqui as questões da página 50 e 51. Vou pedir para vocês responderem com os colegas. Vocês precisam separar as tirinhas, vocês vão responder em grupo, tá? Examinar os quadrinhos que vocês selecionaram na tarefa de casa para responder essas questões. Aí vocês vão responder até a página 52, desculpa, até a página 52 a 3.9. Essa atividade vocês podem fazer em grupo. Professora, dá para fazer sozinho? Só se você tiver muitos quadrinhos aí, muitas tirinhas, porque a atividade em grupo é porque vocês têm que compartilhar com os colegas aquilo que vocês separaram, o material que vocês separaram na tarefa. Lembra que eu pedi para separar as tirinhas que alguns alunos me mandaram? Então, agora você vai usar essas tirinhas para fazer essa atividade em grupo. Coloque o nome de quem está fazendo o grupo com vocês, todos vocês têm que postar as conclusões que vocês chegaram. Então, até a 3.9 da página 52, eu vou querer para a próxima aula. Qualquer dúvida, mandem mensagem para a professora lá no WhatsApp que eu respondo, tá? Um beijo, tô morrendo de saudade de vocês, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula. Beijão!